Então, essa é a minha proposta, conversar com vocês um pouquinho sobre os desafios da liderança. E vocês ficam à vontade aí para discutir, trazer as experiências e as dúvidas de vocês, né? Quando a gente fala de liderança, e se nós estamos falando da escola, o gestor escolar, ele é um líder, né? E quais as características que um gestor escolar precisa ter para ele ser um líder? Né? Porque a liderança, ela não é algo que ela é nata, ela é algo que ela é construída, né? Então, quem é o líder de uma escola, quando a gente está falando de liderança? É uma pessoa que possui diversas funções, né? Além das funções pedagógicas, por estar na educação, por estar na escola, também questões administrativas, administrar pessoas, administrar lugares, administrar famílias, administrar conflitos, e também políticas, porque quando nós estamos falando da escola, nós estamos falando também de formação de opinião, nós estamos falando de formação de sujeito, de direitos, de deveres, de regras, né? Então, o líder em uma escola, ele é uma pessoa que ele possui várias funções. Então, ele precisa ter o domínio da pedagogia, se ele está dentro do contexto da educação, se ele é um professor, se ele é um gestor, se ele é um diretor, ele já passou pela pedagogia, mas ele precisa ir além, porque ele também precisa administrar funções administrativas e políticas, né? É necessário enxergar a escola além do processo ensino-aprendizagem, porque além do processo do aprender e do ensinar, tem também a formação completa do sujeito, né? E precisa ter desenvolvidas as habilidades para esse exercício. Então, se nós estamos falando em desenvolvimento de habilidades, nós estamos falando de algo que ela é aprendida, algo que precisa ser construído. E esse algo, para ser construído, precisa de investimento. Então, precisa de estudo, precisa de dedicação, precisa de leitura, precisa de aprimoramento, de especialização, para que eu possa cada vez mais ser um líder melhor, né, diante dessa escolha que eu fiz de estar na liderança. Porque eu fiz uma escolha primária que foi de estar na educação. Para isso, eu fiz a pedagogia, ou, no meu caso, fiz a psicologia, porque eu não fiz a pedagogia, eu fiz a psicologia, né? Então, eu venho para a educação, acreditando na educação, nos objetivos da educação, mas trazendo as contribuições da psicologia para somar com a educação. Agora, se eu estou na gestão ou na direção da escola, eu preciso ser pedagogo, né? Porque além de eu ter os conhecimentos que são administrativos e são políticos, eu preciso ter uma bagagem pedagógica muito grande, porque eu preciso falar desse lugar com muita propriedade. Assim como para eu falar desse lugar do pedagogo com muita propriedade, para ser líder também eu preciso falar com muita propriedade. E aí eu preciso, então, conhecer quais são as características de um líder, quais são as habilidades que um líder precisa ter, né? Então, de qual liderança que a gente está falando? O que é? Porque tem várias lideranças, mas qual é aquela que tem sucesso, que tem mérito, que tem êxito, né? Não é qualquer liderança. É por isso que essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas, né? Então, o que é liderança? O que é ser um bom líder? Não basta ser líder, tem que ser um bom líder para que eu possa chegar nos objetivos que eu trilhei. E aí eu preciso ser bom para trilhar objetivos bons, para formar uma equipe boa, né, para chegar a um lugar bom. E se eu não for um bom líder, não necessariamente eu vou chegar num lugar bom, né? E quais são as habilidades que um líder deve desenvolver? Deve ter desenvolvido consigo mesmo, e isso precisa ser construído, isso precisa de uma trajetória, e quais são as habilidades que um líder deve desenvolver em seus liderados. Então, é disso que eu proponho a gente discutir um pouquinho aqui hoje. O que é liderança? O que vem à minha cabeça quando eu penso em liderança? O que é para mim ser um bom líder? Né? Quais as habilidades que eu preciso ter para desenvolver uma liderança com qualidade, com eficiência? E quais as habilidades que eu preciso estimular nos meus liderados? Porque quando eu escolho estar nesse lugar, essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, na escolha.
Eu sou feliz nesse lugar, eu me identifico com esse lugar da liderança, eu quero estar nesse lugar. São as primeiras respostas, são as primeiras perguntas que eu preciso responder. E depois o que eu preciso para estar nesse lugar, então, que eu quero estar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso construir? Que trajeto que eu preciso percorrer? Né? Porque não é algo que eu consigo fazer se eu não tiver um estudo, se eu não tiver uma formação, se eu não tiver as habilidades adequadas, desenvolvidas. E cada instituição que eu estou, cada lugar por onde eu passo, a forma de exercer a liderança, ela é de uma forma. Então, quando eu escolho estar na liderança dentro da educação, eu tenho que ter, além dos conhecimentos, estar preparado para exercer a liderança, eu tenho que ter uma base sólida também na educação, na pedagogia e nas outras especializações que perpassam pela educação, né? Que no caso vocês estão fazendo uma pós em liderança. Então, construindo e desenvolvendo essas habilidades que vocês precisam para fazer e exercer essa função com cada vez mais competência. Né? Então, quando a gente fala o que é uma liderança, aí eu trago para vocês o conceito da Heloísa Luque, quando ela fala que liderança corresponde a um conjunto de ações, atitudes e comportamentos assumidos por uma pessoa para influenciar o desempenho de alguém, visando a realização dos objetivos organizacionais. Então, olha para você ver, a Heloísa traz que é um conjunto de ações, atitudes e comportamentos. Tudo isso aqui é aprendido. A gente não nasce já com as ações prontas, com as atitudes prontas e com os comportamentos prontos. Isso vai sendo construído a partir do nosso desenvolvimento intelectual, envolvimento intelectual, das experiências por onde a gente passa, das experiências profissionais, das experiências como pessoa. Então, tudo isso aí, quando a gente está falando de liderança, que é um conjunto de ações, atitudes e comportamentos, isso é desenvolvido. Então, se eu vivenciei alguma experiência de gestão e me identifico com esse lugar, eu preciso me preparar para estar nesse lugar, porque nesse lugar, além de eu ser responsável pelos objetivos aonde a gente vai chegar, eu sou responsável também por influenciar aquelas pessoas que estão comigo ali naquele momento, para que elas possam acreditar naquilo que eu estou propondo para elas, né? Além de acreditar, desenvolver junto as metas, né, e as metodologias traçadas no coletivo. Então, não basta apenas eu estar ali naquele lugar, mas eu preciso responder a esse conjunto de situações, né, de que uma pessoa precisa assumir quando ela escolhe estar na liderança. E como que é ser um bom líder? Ser um bom líder, então, ele tem que estar preparado para orientar e conscientizar as pessoas. Esse grupo, ele pode ser um grupo pequeno, mas ele também pode ser um grupo grande, porque quando a gente está falando da escola, o gestor, ele tem que orientar e conscientizar o grupo dele de pedagogos, mas ele também é responsável por um grupo maior, que são todos que fazem parte dessa instituição, que vai além dos pedagogos, mas também da equipe técnica, da equipe de apoio, da equipe da limpeza, da segurança e por aí vai, e um maior ainda que é as famílias, né? Então, o gestor, ele precisa orientar, conscientizar e organizar, desde do micro grupo dele ali, que são os professores, até o macro, que são as famílias. Porque se é uma escola que tem 100 alunos, né, terão aí, no mínimo, 500 pessoas. Então, de 100 alunos, de 20 professores, vai para 500. Se é uma escola que tem 500 alunos, né, de 100 professores, mais funcionários, 200, vai para quase 1.000, quando a gente fala de um grupo maior, que são os alunos, professores, equipe técnica, gestão, apoio, mais os familiares, mais a comunidade. Então, o líder, o gestor, seja ele o coordenador, ou o diretor, o vice-diretor, os coordenadores de turnos, quem está ali naquela gestão, além do diretor da escola ter que administrar a sua gestão, ele ainda tem os seus microgrupos que fazem parte desse macro, né? Ele tem que ter sonhos,
ser um bom líder, eu preciso ter sonhos. Só que não basta, tem que ser sonhos viáveis. Eu tenho que pensar, antes de propor o meu sonho para a minha equipe, antes de propor e fazer e acreditar naquilo que eu estou sonhando, eu tenho que pensar na viabilidade desse sonho. Quais são as possibilidades? Quais são as consequências, né? Ele já tem que ter isso estudado dentro do contexto, quando ele pensa em propor qualquer coisa para o seu grupo. E além dele ter o sonho, ele precisa de acreditar. E aí, para eu acreditar nesse sonho, ele tem que ter uma viabilidade de possibilidade. E eu só vou conseguir motivar e inspirar a minha equipe se eu realmente tiver propriedade e conhecimento daquilo que eu estou falando e se eu acreditar naquilo que eu estou falando, para que eu possa motivar a minha equipe a acreditar também e a investir naquele sonho que não passa a ser só meu, mas passa a ser um sonho coletivo. E aí, na hora que eu inspiro esse coletivo, eu sou exemplo. Exemplo de experiência, exemplo de formação, exemplo de pessoa, exemplo de liderança, exemplo de sujeito, então eu passo a ser um exemplo. E aí, nessa hora, eu fico muito exposto. Então, eu preciso ter construído comigo quais são os meus objetivos, qual que é o meu ideal, aonde que eu quero chegar, quais as ferramentas que eu vou utilizar para que eu não atropele as pessoas, porque a partir do momento que os meus liderados, eles não veem em mim um líder bom, um bom líder, ele não se inspira em mim. Se ele não se inspira, ele não acredita nos meus sonhos, aí ele não se sente motivado para desenvolver junto comigo, junto com o líder, aquilo que está sendo proposto, né? Então, ser um bom líder não é confundir liderança com poder, porque poder manipula as pessoas, o poder não direciona as pessoas, né? E as pessoas, elas precisam ser criativas e autônomas, porque elas precisam atuar em situações de forma empoderada. O líder, a escola, ela precisa funcionar na presença e na ausência das lideranças. Se a liderança, ela se torna dependente, se os liderados se tornam dependentes da liderança, se eles não agem de uma forma autônoma e criativa, se eles não se sentem se apropiem cada um da sua função e do seu lugar, o líder ele não está desenvolvendo a função dele de ser um bom líder, né? Ele está manipulando ali aquele grupo que não consegue sair do lugar se o líder não estiver presente. Então, e também um bom líder, ele tem que ter resiliência, porque ele tem que estar o tempo todo tentando se colocar no lugar do outro. E também ele tem que estar lidando com as suas frustrações, porque nós não vamos vencer o tempo todo. Às vezes aquele sonho, aquela proposta, aquele desejo, né, não funcionou, não deu certo, por N situações que aconteceu ali naquele caminho. E aí o líder precisa capaz de se reerguer a sua equipe e tentar novamente, né? Então, estar nesse lugar da liderança, ele não é um lugar fácil. Alguém fez esse comentário aí no início, né? E ele não é um lugar fácil. A primeira coisa que eu preciso dizer e pensar é, eu quero estar nesse lugar? E se eu quero estar nesse lugar, quais são as exigências que esse lugar faz e o que eu preciso desenvolver para estar nesse lugar? Porque o sucesso, ele depende da forma como eu vou conduzir o meu grupo. É claro que cada um tem a sua função ali dentro do grupo, mas a condução desse grupo, ela faz toda a diferença, né? Então, quando a gente fala de liderança, nós estamos falando de uma série de habilidades que elas são desenvolvidas, e cada vez mais essas habilidades serem desenvolvidas, mais eu vou me tornando competente para agir com mais competência nesse lugar que eu estou, né? Então, para agir de uma forma competente e ter uma liderança cada vez mais assertiva, antes de mais nada, eu preciso ter muita organização. Porque eu vou lidar, né, nós falamos lá no início, com questões administrativas, com questões pedagógicas e com questões políticas, com emoções, com sentimentos, com compras, com vendas, com materiais, com pessoas. Então, antes de mais nada, eu preciso ter uma organização.
O planejamento, ele é indispensável para que as coisas possam acontecer, porque eu preciso me organizar. Onde que eu estou, onde que a minha escola está, onde que a minha equipe está, onde que os alunos dessa escola estão, e onde que a gente quer chegar, em que lugar que a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos. E aí, para isso, eu preciso ter um planejamento, porque eu preciso percorrer um caminho de onde eu estou e onde eu quero chegar, com aqueles meus objetivos e por escolher estar ali naquele lugar. Para isso, eu tenho que ter um olhar sempre atento, um olhar sempre observador do que está acontecendo ao meu redor, o que está acontecendo com as pessoas ao meu redor, como que está o clima organizacional ao meu redor, como que estão as pessoas a qual eu estou lidando, como que estão essas famílias, como que estão essas crianças, esses adolescentes, né, depende da faixa etária que vocês lidam no dia a dia. Então, eu preciso estar sempre com um olhar atento do que está acontecendo ao meu redor. E preciso, antes de mais nada, gente, ser muito transparente, porque aquele líder que não transmite confiança para o seu grupo, ele não consegue ter o incentivo, a participação, a equipe ali do lado dele. Né? E para isso, ele precisa ter muito conhecimento. Quando a gente olha para um líder, para uma pessoa que está na gestão, para uma pessoa que está no líder, a gente sempre tem aquela sensação de algo a aprender com essa pessoa, de algo a desenvolver com essa pessoa. Então, estar na liderança, eu preciso estar antenado o tempo todo, estudando o tempo todo, atualizado o tempo todo, porque eu preciso ter o tempo todo argumentos, fatos, conhecimentos para discutir com aquele meu grupo, com aquela minha comunidade, com as pessoas que fazem parte daquele lugar onde eu escolhi estar na liderança. Né? Eu preciso ter muita atitude, eu preciso saber delegar, porque um bom líder é aquele que sabe delegar, é aquele que ele tem que ter uma atuação presente, mas que as coisas também precisam funcionar na sua ausência. Né? Ele tem que ter muito cuidado com as relações, porque um ambiente onde o clima organizacional ele é bom, ele é saudável, as chances de vocês conseguirem acertar, fazer com que o sonho se transforme em realidade, ele é muito maior do que um lugar onde as relações são contaminadas. Aí, o tempo todo as pessoas jogando contra, sabotando, e aí vocês dá 2 passos para frente e 5 para trás. Aí fica aquele tempo todo naquela sensação que está só resolvendo problema, só resolvendo problema, só resolvendo problema. Né? Tem que ter cuidado com o espaço, o lugar onde a gente está tem que ser um lugar motivante, tem que ser um lugar agradável, tem que ser um lugar saudável. Ele tem que ter muita presença. O líder ele tem que se fazer presente o tempo todo, até quando ele não está presente de forma física. Né? Mas ele tem que fazer presente o tempo todo. E uma das maiores características de um líder é o poder da escuta, de ter a condição de escutar o que o outro tem para dizer. Aí eu falo, né, que escutar aquilo que é agradável aos meus ouvidos é mais fácil. Agora, escutar aquilo que às vezes não é agradável para os meus ouvidos, né, aí exige de mim muita resiliência, muita sabedoria, muita atitude, muito conhecimento, para que eu saiba me posicionar daquela forma, naquele momento, de uma forma como um líder deve fazer. Né? Então, ou seja, essa disponibilidade de escutar, porque ouvir, se eu não tiver nenhuma deficiência auditiva, todos nós ouvimos. Agora, escutar é só se eu me disponibilizar. O que ele está querendo me dizer? O que ele está falando? Do que ele está trazendo? Qual é a questão que está sendo abordada? Né? Então, essa disponibilidade da escuta é só mesmo se eu tiver essa habilidade desenvolvida. Né? Então, ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver, porque a partir do momento que eu observo ao meu redor e escuto as pessoas que estão ao meu redor, quanto mais condição, quanto mais hábil eu sou para fazer isso, mais eu me fortaleço enquanto líder e mais eu fortaleço o meu grupo, mais eu me torno um exemplo também para inspirar o meu grupo, seja de professores, seja de funcionários, seja de familiares,
né? Então, essa é uma habilidade que ela não é fácil, ela não é simples, principalmente se a gente estiver ali na rotina do dia a dia, na correria, que a gente sabe como que é da escola. A dinâmica da escola é uma dinâmica muito rápida, é uma dinâmica que um dia ele não é igual ao outro de forma nenhuma, né? Ele muda quer dizer, no mesmo dia ocorrem inúmeras mudanças, né? De um dia para o outro, nem se fala. E aí, eu só consigo encantar alguém se eu estiver encantado com aquilo que eu trago como proposta, né? Porque a gente só encanta quando a gente se encanta. Se eu não estiver encantado com o meu objeto de conhecimento, eu não posso encantar o outro. Eu não consigo construir com o outro aquilo que eu não tenho construído comigo mesmo. Então, antes de mais nada, eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar naquelas possibilidades, eu tenho que acreditar naquele caminho. Muitas vezes, motivar uma equipe a partilhar com vocês em determinados objetivos, e que às vezes vai, talvez, em contramão daquilo que eles sempre fizeram com a educação, né, de formas de atuação. Só mesmo se eu tiver com o meu olho brilhando, só mesmo se eu for um exemplo, só mesmo se eu for uma liderança, só mesmo se eu tiver muito conhecimento, para que o outro possa comprar junto comigo aquelas possibilidades de mudança e de transformação. E agora, mais do que nunca, a educação vive essa mudança, né, de paradigmas, de posicionamento. Com essa pandemia, com a pandemia, a escola escancarou qual que é o seu lugar na sociedade, né? A escola, ela mostrou para todos qual que é o seu lugar, qual que é a sua importância, que muito mais do que um lugar de aprendizagem, vai muito mais além, vai um lugar de socialização, vai um lugar de segurança, vai um lugar de bem-estar, vai um lugar de encontros, vai um lugar de aprendizado, de N possibilidades. Eu falo que que até o adolescente descobriu como que ele ama a escola, né? Porque eles sentiram falta de voltar para o ambiente deles, um ambiente onde eles falam a mesma linguagem, onde eles se entendem, se comunicam, formam os grupos, aprendem, constrói as amizades, encontra os primeiros amores, ali tudo acontece. As famílias não sabiam que amavam tanto a escola como elas amavam. Não imaginavam o tamanho que era a parceria que a escola estava fazendo na vida deles, que os filhos ficavam em segurança enquanto eles trabalham, que os filhos estavam aprendendo, que os filhos estavam desenvolvendo, e eles passam a estar o tempo todo em casa, naquele momento com os filhos, né? Então, a escola, ela veio com essa pandemia escancarar qual que é o lugar dela na sociedade, mas para que eu possa dizer com propriedade desse lugar, eu, antes de mais nada, tenho que saber qual que é o meu lugar, eu tenho que saber qual que é o meu objetivo, senão eu não consigo convencer ninguém desses objetivos, né? E se a gente ficar sempre esperando as condições perfeitas, talvez essas condições, elas nunca vão chegar. Então, tem uma outra fala do Cortella que ele fala assim, faça o seu melhor nas condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Então, quando eu acredito naquilo que eu estou fazendo, quando eu tenho objetivos por estar ali naquele lugar, quando eu acredito que a educação, ela é o caminho, eu vou fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, porque as condições perfeitos, 100%, elas nunca vão acontecer. Sempre vai ter a questão do salário, sempre vai ter a questão da materialidade, sempre vai ter a questão do comprometimento, sempre vai ter a questão da falta de autonomia, sempre vai ter uma série de questões que vão, talvez, interferir ali nos meus sonhos e nos meus objetivos. O que eu não posso é perder o meu foco no qual que é o objetivo que eu escolhi por estar ali onde eu estou, e principalmente nesse lugar de liderança, né? Então, a liderança se dá por meio de bons exemplos. Quando eu falei, né, quando nós falamos lá o que é ser um bom líder, e esse bom líder é inspirar, eu só inspiro alguém se esse alguém confia em mim, se esse alguém me admira, se esse alguém acredita que eu tenho um conhecimento sólido, né, senão eu não consigo ser um exemplo para essa pessoa, né, e motivar seus liderados
através do seu próprio comportamento. Não é só necessariamente aquilo que eu falo. O que eu falo também é extremamente importante, porque o que eu falo é aquilo que eu sou, mas é o que eu sou no dia a dia, o que eu construo no dia a dia, como que eu lido com as pessoas no dia a dia, né? Como que eu me coloco diante das dificuldades, como que eu me coloco diante de uma situação, um problema, como eu me coloco diante das facilidades. E o mais importante de tudo, gente, cumpra sempre aquilo que vocês prometem, porque nós, seres humanos, estamos sempre ligados naquilo que o outro fala, né, principalmente quando é feita uma promessa. Não é só a criança, nós adultos também, porque nós, seres humanos, somos assim. Ah, mas foi dito, ah, mas se mudou a forma do que foi dito, senta e reconverse com seu grupo. Traga o porquê das mudanças, seja sempre transparente com seu grupo. Porque se você perder a confiança desse seu grupo, você desestrutura a sua equipe. E aí começam as lideranças paralelas. E essas lideranças paralelas, elas não são saudáveis diante de um líder, para a gestão de um líder, né? Então, nós falamos aqui uma boa parte de quais são as habilidades que um líder deve ter. Agora, quais são as habilidades que esse líder também precisa desenvolver ou estimular nos seus liderados? A empatia, né, porque um precisa estar sempre se colocando no lugar do outro, porque o outro não pensa como eu, não age como eu, não vejo uma mesma família que a minha, não tem as mesmas ideias necessariamente que a minha. Seus liderados, eles precisam ter segurança, a segurança e a autonomia para agir com autonomia e segurança, até mesmo na ausência do líder. Eles precisam se sentir pertencentes, então, de querer participar, de querer se envolver, de querer cooperar, né? E muita resiliência mesmo, principalmente com esse retorno que nós estamos tendo agora na educação. Essas habilidades, elas são necessárias independente de qualquer catástrofe que aconteça na educação, mas com essa pandemia, a resiliência, esse recomeço com resiliência, ele é extremamente indispensável nesse momento. Eu tenho conversado muito com um grupo de professores que esse momento é o momento de colocar o pé no freio. Nós sabemos que as perdas pedagógicas, elas foram muitas, que o aprendizado, ele ficou muito comprometido, mas agora, nesse momento, é o momento do resgate, é o momento de resgatar os laços, é o momento de resgatar os combinados, é o momento de reconhecer esse aluno seu que volta para a escola, mas ele não volta, se ele estava anteriormente, ele não volta como ele estava antes. Como que ele volta? Como que ele passou por essa pandemia, né? Porque todos nós perdemos, mas qual foi a perda que aquela família teve? Qual foi? E nessa hora, se eu não tivesse a disponibilidade de escuta e colocar um pé no freio com relação às questões pedagógicas e resgatar esse meu grupo novamente, esses familiares novamente, esse aluno que está voltando para a escola novamente, eu terei muito mais dificuldade de chegar aos meus objetivos no final, né? O que nós estamos vendo aí, vocês também que estão na escola, devem estar percebendo a mesma coisa, agora no início desse segundo semestre é que parece que as coisas começaram a se encaixar, porque no primeiro semestre, no início, foi uma coisa voltando com muita insegurança, como que vai acontecer, tira a máscara, põe máscara, vacina, não vacina, agora que as coisas estão começando a se readaptar, só que nós já estamos em agosto, quase beirando setembro, né, então a gente já está pensando em final de ano já. Então, o que é fundamental nesse momento? Porque as perdas existiram, as perdas pedagógicas, as perdas de conhecimento, as perdas de envolvimento, N perdas elas tiveram, né? Perdas familiares, perdas de emprego, N perdas elas tiveram. Agora, o que a escola precisa se reorganizar novamente para ela dar continuidade à função e ao compromisso dela, né? Então, essa resiliência, ela é indispensável nesse momento, tanto do líder, junto com sua equipe, junto com seus gestores, quanto professores, todos que estão nesse lugar onde nós estamos falando de formação
de seres humanos, não só de formação de conhecimento, de aprendizagem, mas de formação também como pessoa, caráter, sentimentos, emoções. Então, a resiliência aí, ela é extremamente importante nesse momento que nós estamos vivendo. E aí eu falei com vocês lá no início que tem vários estilos de liderar, e nem toda liderança, ela é uma liderança positiva. Nós começamos a falar, né, começamos falando lá, o que é ser um bom líder, né? E aí, quando nós estamos falando numa liderança, o bom líder, quais são as habilidades que ele precisa ter, e uma liderança, para ela ser boa, para ela colher frutos, ela precisa ser democrática, porque se ela for autoritária, ela se perde aí em algum momento. Ela se... Alguém levantou a mão? Não, né? Acho que não. Ouvi um barulhinho, mas acho que não. Não. Então, o estilo de liderar democrático, né, ele é o mais saudável que vocês podem adotar para que vocês possam ter êxito nas escolhas que vocês fazem, nos objetivos e nos sonhos que vocês propõem, né? Porque ela interfere na participação e na tomada de decisão que precisa ser compartilhada. Então, quando a decisão é compartilhada, a responsabilidade também é compartilhada, as consequências também são compartilhadas e a apropriação daquilo que está acontecendo também é compartilhado, né? Quem faz parte, os liderados, eles se apropriam de fato do êxito ou do não êxito, né, do fracasso. E aí precisa saber que todos tiveram participação quando tem o êxito, mas que todos também tiveram a participação quando não deu certo. E aí, por que não deu certo? Onde que foi a responsabilidade de cada um? Onde que deixou de acontecer? O que a gente precisa fazer de diferente, né? É importante que as ações, elas sejam sempre cooperativas, que os liderados se apropriem daqueles lugares que eles estejam, porque eles se sintam responsáveis pelo que está acontecendo, as responsabilidades conjuntas, né? A expressão de ideia, de pontos de vista, elas precisam ser bem-vindas e valorizadas, porque os liderados, eles precisam perceber que eles são ouvidos, que eles são valorizados, que eles são acolhidos, né, que aquilo que eles pensam, a forma que eles pensam, a forma que eles contribuem, ela é ouvida, ela é em alguns momentos acatada, talvez nem sempre em todos, mas para que ele se sinta pertencente, ele precisa se sentir ouvido, ele precisa se sentir fazendo parte daquele lugar e daquela situação, né? Então, o fortalecimento da instituição como um todo, de tal modo que diante de uma eventual de uma eventual saída de cena do líder, não ocorre um vácuo que vai chegar a resultar em um retrocesso na organização da mesma, né? Então, o líder, ele precisa estar presente até mesmo na sua ausência, e a sua função, ela precisa ser tão bem definida e ela precisa ser compartilhada, pensada junto, para que quando o líder precise, por algum momento, sair de cena, não sair de cena, por exemplo, como as férias, que todo mundo tem que tirar férias, o gestor também tira, o líder também tira, mas quando ele tira férias, ele tem uma organização, quem que vai responder por isso, por aquilo, deixa tudo organizado. E se ele precisar de sair de cena de uma hora para outra? Por um imprevisto, por uma questão de saúde, né? Se ele precisar de sair de cena de uma hora para outra, essa equipe, ela precisa se sentir pertencente, as decisões, elas precisam acontecer de uma forma compartilhada, para que tudo continue acontecendo. É claro que quando sai um de cena, sobrecarrega um pouco mais o outro ou a equipe. Se o líder sai, sobrecarrega mais ainda, né? Mas isso pode acontecer, porque todos que fazem parte dessa organização, gestão, os professores, equipe técnica, funcionários, nós somos seres humanos, né? E em algum momento isso pode vir a acontecer. Então, por mais que um membro da equipe sejam dotados de competências e habilidades necessárias para a realização de suas responsabilidades e tenham construído autonomia suficiente, a presença de um líder, ela é fundamental. Ele precisa se fazer presente até mesmo quando ele não está presente fisicamente. Ter um líder para organizar,
para administrar, para motivar, para empenhar, para direcionar, ela é extremamente importante. Essa liderança, ela não pode ser possessiva, ela não pode causar dependência, ela não pode ser autoritária, porque fatalmente pode não chegar num lugar melhor e num lugar mais adequado, mas ela precisa se fazer presente o tempo todo. E aí, gente, a linha tênue entre ser democrático, essa é a linha tênue de uma liderança de qualidade, de ser um bom líder, né? Ser democrático, porém responsável, firme e transparente. Essa mensagem de William James, quando ele fala assim, que quando você precisa tomar uma decisão e não a toma, você está tomando a decisão de não fazer nada. E aí um líder, ele não pode se dar a esse direito, de não tomar uma decisão, de não se posicionar, mesmo que o seu posicionamento desagrade algumas pessoas. Ele não pode fazer isso. Essa é uma falta grave que um líder comete quando ele toma a decisão de não fazer nada, diante de uma imprudência, diante de uma imperícia, diante de um erro, diante de determinadas situações. Por quê? Quando o líder se ausenta, quando ele não se faz presente, independente da situação, aí vem as lideranças paralelas. Aí vem os grupinhos paralelos, e esses grupinhos paralelos e essas lideranças paralelas, eles tendem a jogar contra o gestor, ele tende a jogar contra o líder, e isso contamina o grupo. Então, o líder, ele não tem esse direito de escolher não se posicionar. Mesmo diante da situação mais difícil, mesmo que ele tenha que tomar uma situação muito difícil, mesmo que ele perceba que ele possa trazer uma dificuldade, talvez, de entendimento no grupo, de porquê daquela decisão, ele tem que tomar a decisão, ele tem que explicar por que ele está tomando aquela decisão, ele tem que fundamentar por que ele está tomando aquela decisão, ele tem que fazer com que o grupo compreenda, mesmo que a gente fique, né, chateado, decepcionado, não era o que queria, porque se eu escolho não me fazer presente diante daquela situação difícil, isso se torna vicioso, isso se torna danino para a minha gestão, porque nenhuma gestão não pode ter gestões paralelas. Pode ter outras gestões, caminhando junto ali comigo, mas gestões paralelas não, porque senão ela engole o líder. E ser um bom líder sabe que a responsabilidade é sua, mas que a vitória é mérito de todos, porque as decisões foram compartilhadas, né, porque as responsabilidades foram divididas, porque o posicionamento, ele foi apropriado. Então, o líder sabe que a responsabilidade é sua, mas que a vitória, ele não chegou na vitória sozinho, né. Então, liderar é a arte de unir pessoas diferentes no mesmo propósito. E aí, liderar pessoas diferentes, com ideias diferentes, pensamentos diferentes, visões, formações, criações, não é simples. Eu tenho que ter uma habilidade de resiliência, de empatia, de respeito, de compromisso, muito grande para que eu possa fazer isso. Né? Acredito que, em última análise, a função do líder é espalhar esperança. Eu tenho sempre que acreditar que é possível subir mais um degrau, que é possível chegar em algum lugar, que é possível uma educação de qualidade para todo mundo. Né? A liderança é enxergar as possibilidades de uma situação, enquanto os outros só conseguem ver as dificuldades. É a luz no final do túnel, né? Pensar nas possibilidades diante de uma tempestade, o que nós vamos fazer? Quais são as possibilidades que a gente tem? Quais os recursos que a gente tem aqui para a gente fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem? Né? Então, liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer, de sonhar junto comigo e de ter referências e de ter bons exemplos. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas. Então, a habilidade, a gente não nasce com elas, a gente desenvolve ao longo das experiências, dos estudos, dos conhecimentos, das leituras, das vivências, das formações, das especializações,
né? Liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença, de fazer uma educação de qualidade aonde eu estou. Aonde eu estou, eu preciso fazer e executar e motivar os meus liderados naquilo que eu acredito de melhor para a educação. E aí, a gente caminhando para o final, né, o Cortella traz para a gente que a gente não nasce pronto e vai se gastando, gente nasce não pronta e vai se fazendo. Então, as habilidades que um líder precisa ter, elas não são natas, né, a gente fala assim, ele já nasceu líder, né? Não, ele precisou construir essas características para ele chegar nessa liderança. E liderança, ela não é uma característica inata nas pessoas, embora alguns pareçam ter mais facilidades que outros em exercê-las. Por que uns parecem ter mais facilidade? Porque estudou um pouco mais, porque leu um pouco mais, porque se especializou um pouco mais, porque ele fala daquele lugar com mais propriedade. Mas assim como qualquer bom profissional, em qualquer área de atuação, um líder deve buscar aperfeiçoamento para a sua prática, que é o que vocês fazem nesse momento, né? Buscam uma pós, buscam uma especialização que seja voltada para a gestão, que seja voltada para a liderança. Então, gente, lideranças precisam entender que uma empresa é como se fosse uma orquestra. O maestro, ele é importantíssimo, mas sem os músicos não há sinfonia. Sem sinfonia, não há público. É função do maestro encantar os músicos, e é nesse exato momento que os músicos se sentem encantados, no momento do encantamento que os músicos se transformam em maestros, e este encantamento atinge o coração do público. Eis um dos grandes segredos mágicos da liderança, né? Claro que essa frase desse texto filosófico não é meu, né, é do Claudemir Oliveira, quando ele fala exatamente o que o Cortella disse, eu só consigo encantar o outro a partir do momento que eu estiver encantado, eu só consigo encantar o outro a partir do momento que se eu saio de cena e dou a cena também para o outro poder brilhar, para o outro também poder exercer, para o outro também se sentir pertencente, para o outro também se sentir valorizado, fazendo parte, e aí tudo acontece num passe de mágica, tá a plateia lá emocionada, chorando, rindo, depende, né, de qual que é o objetivo ali daquela música, daquela gestão, daquela equipe.